Vamos lá. Vamos iniciar o nosso evento de hoje, do SETCOM. Primeiramente, quero agradecer aqui a presença do nosso líder, né, na advocacia do setor de transporte rodoviário de carga, do TRC, Narciso Figueiredo Júnior, que é assessor jurídico da NTC Logística, do CETCESP, da FETCESP, e aí um grande amigo do setor, quem cuida com muito carinho aí das demandas do setor, sempre nos auxiliando, né? Seja de forma individual, seja de forma aí global, acompanhando todas as demandas junto à CNT e ao Congresso Nacional, em especial neste momento de pandemia. Ao grande amigo, sócio aqui da área trabalhista do escritório, doutor Antônio Queiroz Júnior, como dizer, amigo de longa data, né? Desde aí a juventude, e que hoje, de forma brilhante, tem acompanhado aí as questões trabalhistas do setor também. Portanto, já inicio aqui para a gente poder não perder tempo, ganhar tempo neste momento, né? Que é essencial, passando a palavra para o doutor Narciso e suas explanações iniciais. Bom dia, Sanders. Bom dia, doutor Antônio. É um prazer aqui estarmos juntos para tratar das medidas emergenciais trabalhistas. Quero agradecer o convite que o Sanders me fez, agradecer também a diretoria do CETCOM. E faremos aqui uma exposição inicial para que nós possamos situar esse assunto e depois partimos aí para análise de alguns aspectos mais relevantes e também debatemos algumas questões, porque o momento é um momento que exige realmente muita cautela. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, como todos sabem, um estado de calamidade pública. A legislação trabalhista foi alterada, mas é importante que se mencione que não houve alterações na CLT, a CLT continua como a regra principal, a norma principal trabalhista. Todas essas medidas que foram tomadas são medidas temporárias, emergenciais, apenas e tão somente para que possam ser aplicadas durante o estado de calamidade pública, de que trata o decreto federal número 6, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Mas são normas que afetam diretamente a relação capital e trabalho, afetam os contratos de trabalho, afetam as negociações coletivas, e nós temos aí um papel importante, Sanders, pelo fato de estarmos aí assessorando as entidades patronais do setor de transporte, de buscar sempre divulgar o maior número de informações possível, né? Para que a gente possa cumprir o papel que as entidades devem cumprir num momento como esse, um papel de orientação, um papel de buscar junto às empresas soluções para os problemas que são colocados e também reivindicar melhorias em relação às condições que as empresas estão atravessando nesse momento. A Associação Nacional de Transporte de Cargas, a NTC Logística, tem acompanhado esse assunto desde o início da pandemia. O governo tomou algumas medidas importantes, inclusive em relação à prorrogação de prazos para recolhimento de impostos, linhas de crédito para financiamento. Então, eu acredito que o governo fez um papel, está tendo um papel muito importante, porque ele está colocando à disposição das empresas, inclusive na área trabalhista, medidas que são necessárias. Mas nós sabemos que poderiam até ser medidas um pouco melhores em determinados aspectos. Mas nós temos que nos ater e reconhecer que as regras que estão em vigência são essas, e nós temos que buscar, tanto quanto possível, a interpretação que seja mais razoável e que traga às empresas e também aos trabalhadores uma situação que evite conflitos trabalhistas futuros.
Em relação às medidas provisórias que foram publicadas, só para relembrar, nós tivemos 3 medidas provisórias importantes. Nós tivemos a medida provisória 927, que é a medida provisória de 22 de março de 2020, que foi a primeira que trouxe as medidas emergenciais trabalhistas. E que nós não vamos entrar em detalhes na 927 neste momento, porque não foi a 927 que foi convertida em lei, foi a 936. Mas é importante lembrar que a 927 ainda está em vigência, o último prazo dela de vigência é dia 19 de julho, ela que trouxe a possibilidade de novas regras para o teletrabalho, que trouxe a possibilidade de concessão de férias coletivas e individuais, antecipação de férias, antecipação de feriados. E essa medida provisória ela está na pauta do Senado hoje, da sessão do Senado, porque ela já foi aprovada na Câmara, e esperamos que ela seja convertida em lei, porque várias medidas já foram tomadas pelas empresas com base na 927, e que se ela realmente perder a sua eficácia por decurso de prazo, nós acreditamos que haverá uma segurança jurídica. Nós tivemos a medida provisória 936, que é a medida provisória que trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e de medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública. A 936, que é de 1º de abril, é a medida provisória que possibilitava se firmar os acordos de redução de jornada e salário e de suspensão do contrato de trabalho, além do benefício emergencial. Essa medida provisória 936 é que passou pela Câmara, pelo Senado, e foi convertida na Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, que é exatamente essa lei que nós vamos abordar hoje. Nós tivemos uma outra medida provisória, que é a 944, que trata das linhas de crédito para financiamento da folha de pagamento. Essa medida provisória também está no Senado, né, aguardando para ser votada. Em relação a 936, convertida na Lei 4.020, nós tivemos algumas alterações no texto original em decorrência da sua análise pelo Senado Federal. O texto original sofreu algumas modificações e a Lei 4.020 também sofreu alguns vetos pelo presidente da República. Além da Lei 4.020, nós tivemos também, nesta semana, a publicação do decreto 10.422, no dia 13 de julho, que é aquele decreto que possibilita a prorrogação dos prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada de salário e suspensão temporária do contrato e o pagamento do benefício emergencial. E tivemos também, na data de ontem, a publicação da portaria 16.655 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, e que disciplina a hipótese de recontratação nos casos de rescisão sem justa causa durante o estado de calamidade pública. Então, de um modo assim, digamos assim, mais objetivo, em relação às medidas emergenciais trabalhistas, nós tivemos essas normas que foram publicadas e que vamos aqui examinar alguns aspectos mais relevantes dessas medidas. A Lei 14.020, de 6 de julho desse ano, como eu mencionei, teve origem na medida provisória 936, ela trata basicamente de 3 assuntos. Ela trata, dentro desses 3 assuntos, de um programa emergencial de manutenção de emprego e da renda. Ela tem como finalidade, essa legislação, possibilitar que medidas emergenciais trabalhistas possam ser adotadas durante o período de calamidade pública. Ela não altera a CLT. É uma legislação própria e com uma vigência, ou melhor, uma aplicação limitada ao período
de calamidade pública que foi estabelecido pelo Decreto Federal número 6 até 31 de dezembro de 2020. Então, todas essas medidas que nós vamos comentar aqui, elas poderão ser implementadas até 31 de dezembro de 2020. E o objetivo dessas medidas é preservar o emprego, a renda, garantir a continuidade das atividades laborais, empresariais, e, de uma certa forma, que é um grande desafio, na minha opinião, reduzir o impacto social decorrente dessas consequências trazidas pelo estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente do Covid-19. Basicamente, são 3 assuntos nessa 14.020. É o pagamento de um benefício emergencial, que é um benefício que é custeado pela União, né? A União está aqui participando desse programa com investimentos consideráveis. Estima-se, Antônio e Sanders, que o governo está tendo um aporte em relação a esse benefício emergencial de 50 bilhões de reais. Então, são valores consideráveis. E que na expectativa inicial, na publicação da medida provisória em abril, é de que 20 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com essas medidas. Então, o benefício emergencial é a participação da União nesse programa, e aí nós temos a redução proporcional de jornada e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho, que são as 2 medidas que as empresas podem adotar desde que o empregado concorde, né? É importante frisar que essas medidas são medidas que dependem da anuência, da concordância do empregado, e cabe ao Ministério da Economia coordenar, executar e monitorar, além de avaliar esse programa emergencial, né? O Ministério da Economia é o órgão do Poder Executivo responsável pelo monitoramento desses benefícios, desses recursos, até porque tem recursos públicos envolvidos, e também do acompanhamento dessas medidas que estão sendo tomadas. Sobre o benefício emergencial, apenas para que a gente possa situar os 3 principais pontos que nós vamos tratar hoje. Esse benefício emergencial ele é custeado pela União, como eu disse. Se o empregado concordar em celebrar com o empregador a redução proporcional de jornada de salário e a suspensão temporária do contrato, ele terá direito a esse benefício emergencial como regra, né? Como regra. Só quem não vai ter direito a esse benefício emergencial, mesmo que venha optar pelos acordos, são aqueles empregados que já recebem benefício da Previdência Social, como é o caso, por exemplo, dos aposentados. É uma prestação mensal, né? Ela é devida a partir do início do acordo de redução de jornada de salário. Há uma obrigação do empregador comunicar ao Ministério da Economia os acordos no prazo de 10 dias. É importante essa comunicação, porque existe uma consequência se essa comunicação não for feita dentro do prazo. Ou seja, se passar do prazo, o Ministério da Economia não vai aplicar o pagamento retroativo. Ele vai só considerar que houve realmente o acordo para fins de pagamento a partir do momento que o empregador faça o comunicado. E aí tem algumas regras específicas sobre isso na própria Lei 14.020, reproduzindo aí o texto original da MP 936. Então, o prazo de 10 dias para a comunicação do acordo para o Ministério da Economia são contados da data da celebração do acordo. E o pagamento da primeira parcela será feito no prazo de 30 dias contado dessa celebração, desde que a comunicação tenha sido feita dentro do prazo de 10 dias. E esse benefício ele só será pago no período, ou, melhor dizendo, enquanto durar a redução proporcional de jornada de salário ou a suspensão temporária. Então, é importante, a gente vai mencionar isso aqui em outros momentos, que como nós estamos tratando aqui de uma situação excepcional, é mais importante até do que de uma situação rotineira, que as empresas se preocupem com os aspectos formais, né? Que se preocupem em elaborar a documentação correta, que se preocupem em se ter uma boa orientação jurídica ao celebrar esses acordos, para que se evite problemas futuros,
problemas que possam acarretar à empresa um passivo trabalhista que possa agravar ainda mais a situação que elas estão vivenciando hoje. Como é que funciona esse benefício emergencial? Ele terá como base de cálculo, segundo a Lei 14.020, o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Ou seja, não é o seguro-desemprego, mas é um benefício que se vale das regras do seguro-desemprego para que ele possa ser pago, né? E aí nós temos umas regras previstas na legislação. Todos sabem que o seguro-desemprego hoje ele depende, ele tem base de cálculo distintas, né? Ele parte de 1.599 até 1.599,61, e aí ele tem os valores escalonados, dependendo da base de cálculo, até R$ 2.666,29. Então, as regras do seguro-desemprego é que serão utilizadas para fins de pagamento do benefício emergencial. Isso é que é importante frisar. Se houver redução da jornada de trabalho e salário, nós teremos aí também, segundo a legislação, situações distintas em relação ao pagamento, né? Ela vai ter uma variação, dependendo da redução do salário de 25% a 70%, que é permitido, haverá também uma correlação em relação ao benefício emergencial. Ele também terá uma diferenciação de pagamento de 25% a 70% do seguro-desemprego. Mas varia, as parcelas variam de R$ 1.045 a R$ 1.813, considerando as médias do salário dos últimos 3 meses anteriores à suspensão temporária do contrato. E esse benefício ele será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, quer dizer, ele não tem carência, não importa o tempo de vínculo empregatício, o número de salários recebidos. É permitido o recebimento cumulativo, a 14.020 permite, do benefício, se o empregado tiver mais de um vínculo formal de emprego, né, com redução proporcional de jornada e de salário ou com suspensão temporária do contrato. Mas aí tem uma regra prevista na lei que deve ser observada no artigo 18. Ele poderá ser acumulado também com o pagamento do outro auxílio emergencial, né, devendo ser garantido o direito ao melhor benefício. Em relação aos acordos propriamente ditos, os acordos de redução proporcional de jornada de salário e suspensão, as regras são basicamente as seguintes. Há necessidade da anuência do empregado, concordância dele para se firmar o acordo. O objetivo dessa redução proporcional de jornada de salário é que, durante o estado de calamidade pública, ele possa ser implementado de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Aqui, inclusive, já mencionando uma das alterações que foi feita na 14.020 em relação ao que previa a MP 936. Quer dizer, fica muito mais claro agora que o empregador pode adotar a redução proporcional da jornada de salário de forma parcial, né? Não há necessidade de fazer para a totalidade dos empregados. E o prazo para esse acordo é de até 90 dias, que é a redação da 14.020. Depois nós comentamos aí o decreto que permitiu a prorrogação, como que ficam os prazos. Deve ser observado nessa redução a preservação do salário hora de trabalho, né? Porque quando se faz a redução de jornada, não se pode fazer a redução de salário sem a redução de jornada, é importante frisar, tem que ser proporcional, uma coisa está atrelada à outra, e aí passa-se a se considerar essa redução, em termos de limites mínimos, o valor do salário hora. Esse acordo tem que ser individual escrito entre empregado e empregador, há um prazo de pelo menos 2 dias corridos de antecedência, para que o empregador possa passar ao empregado as regras do acordo, para que ele possa, inclusive, analisar e concordar. Então, é importante que esse prazo seja observado. Nós estamos numa situação de excepcional, e até entendemos que é possível uma certa flexibilidade em relação
ao encaminhamento desse acordo. Acreditamos que ele possa ser, inclusive, encaminhado por e-mail, encaminhado por meios eletrônicos, para que o empregado tome ciência. Mas tem a empresa que tem a cautela de confirmar o recebimento, né? Nós temos até orientado que nada impede, depois, se o empregado não estiver trabalhando presencial, depois, quando for possível, que ele assine essa documentação ou faça uma declaração de que os prazos foram observados, para que a empresa possa se preservar em relação ao cumprimento das regras formais. A redução da jornada de trabalho e de salário, ela, segundo a legislação, ela pode ser feita exclusivamente nos percentuais de 25%, 50% e 70% do salário. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos. E aí tem 3 situações importantes aqui em relação ao término do acordo de redução de jornada de salário. Esses 2 dias corridos, ele é contado do término do estado de calamidade pública, que, lembrando, vai até 31 de dezembro de 2020, ou da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do acordo, ou na data da comunicação do empregador que informa o empregado sobre sua decisão de antecipar o fim do período de redução. Por quê? Porque nós sabemos, Sanders, Antônio, inclusive pela dinâmica da atividade empresarial, sobretudo transporte, que se houver necessidade da prestação de serviço em tempo integral, em função de um aumento da demanda, nada impede que o empregador comunique, observando o prazo de 2 dias mínimos, o empregado de que ele deve retornar, né? Então, por isso que é possível que haja essa decisão do empregador de que precisará antecipar o término do contrato para que o empregado possa voltar a prestar serviço. A outra medida importante é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, a lei permite essa suspensão temporária, não é suspensão temporária similar às que já existem na legislação trabalhista. Essa é específica para esse momento, é excepcional, né? Ela tem regras próprias, e apenas valendo pelo Estado, durante o período do estado de calamidade pública, pelo prazo de até 60 dias, podendo ser fracionado em até 2 períodos de 30. Né? Depois nós falamos do decreto que permite essa prorrogação. Pode ser formalizada por convenção coletiva, acordo coletivo ou acordo individual escrito empregado e empregador, mas também o mesmo prazo de 2 dias de antecedência para que o empregado possa examinar os termos do acordo e concordar, também aqui deve-se observar. Também é importante observar que durante o período de suspensão temporária, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador, todos. Fica autorizado a recolher o empregado a contribuição previdenciária como segurado facultativo, se for o caso. E aí nós temos algumas dúvidas que já surgiram na época da MP 936 sobre esses benefícios. Ora, são todos os benefícios, é uma suspensão temporária, mas o vínculo empregatício ele continuará existindo e, portanto, em tese, todos os benefícios devem ser assegurados. Existem algumas exceções de benefícios que o empregador poderia aqui deixar de fornecer. Por exemplo, o vale transporte, né? Então, porque se o empregado não está comparecendo ao trabalho, não faz sentido ele ter que receber o vale transporte. O empregador não estaria, a meu ver, obrigado a fornecer. Mas vale refeição, seguro-saúde, convênio médico, nós entendemos que deva ser mantido. Salvo se o próprio acordo estabelecer alguma regra de exceção que haja concordância do empregado. Mas, como regra, eu acho que o objetivo da norma foi que o empregado não fosse prejudicado em relação à manutenção do benefício em função da suspensão temporária do contrato. Mas é importante mencionar que as empresas devem observar, em primeiro lugar, a legislação 14.020, a lei 14.020, mas também a convenção coletiva da categoria, para verificar se determinados benefícios poderão ou não ser
ainda que com a concordância do empregado, reduzidos nesse período. Eu vou citar o exemplo do Vale-Refeição, por exemplo. Se a convenção coletiva estabelece a regra do pagamento do Vale-Refeição, se ela não traz uma regra de exceção, no caso de suspensão do contrato, ela tem que ser cumprida. Então, teria que ser mantido esse benefício. Mas aqui fica um ponto, para a gente abrir depois até discussão com os amigos, a respeito dessa questão, porque eu acredito que poderá ter alguma dúvida em relação aos benefícios, no caso de suspensão. Também a mesma regra de restabelecimento do contrato normal, ou seja, da prestação de serviço normal, existe também para a suspensão, né? Então, o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias, contado da cessação do estado de calamidade pública ou da data estabelecida no acordo, né, como termo de encerramento, ou da data de comunicação do empregador que informa o empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período da suspensão. É importante mencionar que, nessa suspensão do contrato de trabalho, o empregado não poderá ficar em situação de prontidão, ele não poderá desenvolver nenhuma tarefa normal do contrato de trabalho. Por quê? Porque isso descaracteriza o contrato. Então, a lei é muito clara nesse sentido. Fica descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho se durante esse período houver prestação de serviço. E aí não importa se a prestação de serviço é presencial, se é remota, se é à distância, entendeu? Então, o que vai acarretar, se houver comprovação de prestação de serviço, é a descaracterização da suspensão e o empregador ficará sujeito às penalidades previstas na legislação, eventuais sanções em acordo com a convenção coletiva e a descaracterização desse acordo, ou seja, o pagamento dos salários normalmente. E aí nós temos uma regra um pouco diferenciada em relação às empresas que no ano 2019 tenham tido receita bruta superior a 4,8 milhões. A suspensão do contrato de trabalho de seus empregados, ela poderá ser feita, mas ficará condicionada ao pagamento de uma ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário do empregado durante esse período de suspensão temporária. Então, lembrando, caso o empregado opte tanto pelo acordo de redução de jornada e salário, quanto pelo de suspensão, ele vai receber o benefício emergencial, chamado BEM, que vai ser pago pela União, com base nos critérios do seguro-desemprego, mas se a empresa tiver um faturamento superior a 4 milhões e 800 mil reais em 2019, ela terá também que pagar ao empregado uma ajuda compensatória de 30% do seu salário. Salário ou remuneração? Então, é sempre essa uma dúvida que surge, né, doutor Antônio, doutor Sander? Eu acho que a lei está clara em relação ao salário, ela não fala em remuneração. Então, eu acho que esses cálculos aqui, quando nós, a meu ver, não dá para fazer uma interpretação extensiva aqui. Nós sabemos que a CLT, ela, em determinados assuntos, ela peca pela falta de técnica, e às vezes, ora, ela se refere a salário como se fosse remuneração e vice-versa. Mas aqui, como é uma lei específica, eu fico com a interpretação estrita, no sentido de que sempre que ela mencionar salário, a base de cálculo é o salário mesmo, não seria remuneração, né? Não seria o salário e outros benefícios de natureza salarial, apenas o salário base. E desde que respeitado o prazo máximo de vigência do estado de calamidade pública, né? Essa é a novidade que a 14.020 trouxe também, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão, tanto do contrato de trabalho, quanto da redução de jornada e salário, e também do pagamento do benefício emergencial. Daí a razão pela qual foi publicado o decreto 10.422, de 13 de julho, justamente para poder permitir essas prorrogações, porque nós estamos num momento tão complicado nos dias de hoje, que quando houve o início dessa crise, em março, né, onde a Organização Mundial de Saúde considerou a Covid-19 como uma pandemia, nós não tínhamos noção de quanto tempo esse estado de calamidade pública iria durar. E lamentavelmente, ainda não temos também, né? Nós estamos acompanhando aí as notícias,
o monitoramento que está sendo feito pelos poderes públicos, então nós não sabemos ainda. Esse prazo de 30 de dezembro de 2020, que o Poder Executivo estabeleceu para o estado de calamidade pública no decreto número 6, acho até que foi um prazo bem razoável, porque acreditamos que, esperamos, inclusive, que não precisemos chegar até essa data, né? Que seja até antecipado esse estado de calamidade pública. Daí a razão pela qual cria importância esse decreto que permitiu a prorrogação dos acordos. E existem algumas disposições comuns na Lei 14.020, as medidas do programa emergencial, disposições que elas tanto se aplicam aos acordos quanto aos acordos de redução de jornada, quanto à suspensão. Então, nós vamos comentar um pouco aqui sobre essas disposições comuns. A ajuda compensatória que será paga ao empregado, quando a empresa tiver um faturamento superior a 4,8 milhões, vem agora a 14.020, melhorando a redação da 936, e deixa muito claro que ela terá o valor definido no acordo individual escrito ou negociação coletiva, tem natureza indenizatória, né? Não é um valor, não tem natureza salarial, não integra a base de cálculo do imposto de renda, contribuição previdenciária e demais tributos sobre a folha de salário e FGTS. E poderá ser considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e base de cálculo da contribuição social das pessoas jurídicas tributadas no lucro real. Então, a 14.020 trouxe um regramento melhor do que a 936 em relação não só a definir que a ajuda compensatória é indenizatória, mas em quais impostos ela não sofrerá incidência. Outro aspecto que é comum, tanto ao acordo de redução de jornada e salário quanto à prorrogação, a suspensão, é a garantia provisória do emprego, que popularmente aí é conhecida como estabilidade. Nós preferimos ficar com o termo jurídico mais adequado, porque a legislação fala em garantia provisória no emprego. Então, o empregado que concordar em firmar os acordos, ele terá uma garantia provisória no emprego. Mas é uma garantia provisória diferente, né, doutor Antônio? Porque é uma garantia provisória onde o empregado pode ser dispensado e ter uma indenização. Por isso que eu digo, não dá para nós analisarmos, refletirmos em relação a essa legislação sem reconhecer que ela é diferente da CLT. Ela é uma legislação específica para um momento excepcional. Por isso que até se criou essa possibilidade de uma garantia provisória, onde a própria legislação estabelece que, a despeito da garantia, existe uma indenização caso haja dispensa. No primeiro momento, isso pode parecer uma coisa assim incompatível, né? A própria legislação dizer, tem garantia provisória de emprego, mas pode haver dispensa. Mas é em função da própria situação. Nós estamos numa situação que afetou demais a capacidade do empregador, de produção, a economia como um todo. Então, seria incompatível uma norma que viesse a engessar mais ainda as relações trabalhistas. Essa é a nossa conclusão. Então, a garantia provisória do emprego, como eu disse, ela vai ser aplicada tanto ao empregado que optar por um acordo quanto para o outro. E como é que ela funciona? Ela existirá durante o período do acordo de redução de jornada e de salário e suspensão do contrato, mas também após o restabelecimento da jornada de salário ou do encerramento da suspensão temporária, pelo período equivalente ao acordado para redução ou suspensão, né? Então, em outras palavras, se a redução de jornada de salário, ou a suspensão do contrato, por exemplo, for por 2 meses, fica garantido o emprego por mais 2 meses, totalizando 4. Então, essa que é a ideia, né? Existe aí um período de garantia de emprego correspondente ao período de vigência do acordo. Mas nós tivemos uma mudança interessante na 14.020 em relação a essa questão da estabilidade, porque a 14.020, diferentemente da 936, ela trouxe um regramento próprio no caso da gestante. Então, no caso da gestante, ficou bem agora claro na 14.020 que todos sabem que a gestante ela tem uma garantia de emprego provisória, né?
ela tem prevista na legislação. Então, no caso da gestante, que eu acredito, inclusive, que poderá vir a ser interpretado para outras garantias provisórias de emprego da mesma forma, a regra é que, no caso da gestante, a garantia provisória do emprego é por período equivalente ao acordado para redução de jornada de salário ou para suspensão, contado a partir do término do período da garantia estabelecida por lei. Então, veja bem, a 14.020, ela não permite que, no caso da gestante, possa ter uma compatibilização ou uma compensação de garantia provisória. Ela já tem uma garantia provisória prevista em lei e essa outra será acrescida à garantia que a gestante já tem e será depois considerada ao término do período da garantia estabelecida por lei. E essa foi uma modificação interessante que a 14.020 trouxe, dentre outras. E se houver dispensa do empregado sem justa causa no período da garantia provisória? Aí a 14.020, ela traz uma regra de indenização, uma indenização que deve ser paga ao empregado, além das verbas rescisórias, ou seja, houve uma dispensa no período da garantia de emprego. O empregado vai fazer jus a todas as verbas rescisórias decorrentes da dispensa sem justa causa, além de uma indenização no valor de 50% do salário. Aqui o empregado teria direito no período de garantia provisória, se a redução de jornada de salário for igual ou superior a 25 ou inferior a 50. A indenização de 75%, né, se a redução de jornada de trabalho, o salário, for igual ou superior a 50%, inferior a 70%. E 100% da indenização, a que o empregado teria direito no período da garantia de emprego, se a redução de jornada de salário em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato. Então, veja bem, a lei resolveu criar essa indenização em patamares diferenciados, dependendo do percentual de redução do acordo, do acordo de redução de salário e jornada, e estabelecendo aqui uma indenização de 100% no caso da suspensão temporária do contrato, para compensar. Então, se você teve uma redução de salário menor, você terá uma indenização menor. Se você aceitou uma redução de salário de jornada maior, a sua indenização será maior. Foi mais ou menos, foi o critério que o legislador adotou aqui. E essas regras de indenização durante o período de garantia de emprego não se aplicam às hipóteses de dispensa a pedido, né? Que a 14.020 agora trata como pedido de demissão, ou por justa causa do empregado. Então, nessas duas hipóteses, não se aplica a indenização. Lembrando, cuidado com, voltando sempre naquela intenção nossa de passar às empresas a melhor orientação possível, aquela que a gente entende que oferece menor risco. Cuidado com essas aplicações de justa causa nesse período. Tá? Tenham muito cuidado as empresas, porque embora, se isso ocorrer, ela não pagará a indenização na garantia provisória, mas terá que ter aí uma cautela ainda maior em relação à aplicação da falta grave. E as medidas de redução de jornada de trabalho, de salário de suspensão poderão ser celebradas por negociação coletiva também. Então, a 14.020 abre a possibilidade que a negociação coletiva possa ampliar algumas situações em relação a essas medidas de redução de jornada de salário. Com relação às convenções coletivas, elas poderão estabelecer percentuais de redução de jornada de salário diversos dos previstos para os acordos individuais. É isso que a 14.020 estabelece. E tem lá uma regra, né, que vai de 25% a 70%, que poderá ser estabelecida por negociação coletiva e de modo a adaptar alguma necessidade específica que a atividade econômica possua. E aí a 14.020 traz uma regra de que os acordos e convenções coletivas celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos no prazo de 10 dias. Já havia esse texto na 936. Sobre os acordos individuais, nós temos aqui uma regra específica
que é importante nós ressaltarmos que houve alteração na 14.020. Eu vou procurar aqui resumir para vocês, porque o tempo não permite que a gente entre nos pormenores de situações específicas. Mas, basicamente, é o seguinte: na redução salarial de 25%, de acordo com a 14.020, independe da faixa salarial. Ela se aplica para qualquer empregado. E não importa o faturamento da empresa. Essa é uma modificação que houve na 14.020 em relação à 936. Se a redução for de 50% e 70%, então deve ser observada a regra do faturamento da empresa, de acordo com a faixa salarial. Então, se a empresa tiver faturamento inferior a 4,8 milhões em 2019 ou superior, e a redução for de 50% a 70%, então vai ser observada essa regra. É possível a redução salarial de 25%, 50% e 70% com qualquer faixa salarial, desde que haja uma ajuda compensatória e o empregado não tenha nenhum prejuízo. Essa também é uma regra que a 14.020 trouxe. Nós tivemos aí uma redução em relação ao patamar inicial, que antes era 3.135 e agora a 14.020 está tratando para 2.090, na hipótese do empregador ter receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019. Então, se o salário for igual ou inferior a 3.135, na hipótese do empregador ter tido a receita bruta igual ou inferior a 4 milhões, ou portador de diploma de nível superior, igual ou superior a 2 vezes o salário mínimo, então poderá ser feito o acordo individual. E aí nós temos aí uma outra regra importante que nós temos que mencionar, que a 14.020 trouxe, que é em relação aos aposentados. Em relação aos aposentados, nós tivemos uma discussão, porque a lei, a MP 936, já estabelecia que se o empregado recebe benefício da Previdência Social, de prestação continuada, ele não pode receber o benefício emergencial, aquele que a União vai pagar. E aí nós tivemos uma portaria do Ministério do Ministério da Economia, através da Secretaria de Previdência e Trabalho, que a portaria 10.486, que estabeleceu que não só o empregado que recebe o benefício de prestação continuada da Previdência não receberia o benefício emergencial, mas também não poderia firmar o acordo. Essa portaria 10.486 é a portaria que regulamenta o pagamento do benefício emergencial. E aí surgiu, naquela oportunidade dessa portaria, uma surpresa, porque a portaria não poderia dizer aquilo que a lei, que a medida provisória, no caso, não dispunha, que seria impedir que o empregado, no caso o aposentado, para dar o exemplo, não poderia firmar os acordos individuais. Bom, e aí, em boa hora, a Lei 14.020, com as alterações feitas pelo Senado Federal, vem dispor claramente que, no caso, os empregados que recebem aposentadoria, na implementação das medidas, podem sim firmar os acordos, né? Não há nenhum impedimento. Ele não vai receber o benefício emergencial, mas o empregador deverá pagar-lhe uma ajuda compensatória mensal. E essa ajuda compensatória mensal, ela será paga nos mesmos critérios, o valor mínimo dela será o próprio valor do benefício emergencial a que ele teria direito. Ok? Então, essa é uma alteração importante, porque nós sabemos que, principalmente no segmento de transporte de cargas, há muitos empregados que já estão aposentados e as empresas firmaram acordos com eles e ficaram, depois da portaria 10.486, na dúvida se estaria correto ou não esse acordo. E a 14.020 veio declarar que não há problema nenhum, desde que o empregador pague essa ajuda compensatória mensal. Outra alteração também, já falando nas alterações que a 14.020 trouxe em relação ao texto original da 936, é em relação ao empregado portador de deficiência. A 14.020 proíbe a dispensa do empregado pessoa com deficiência durante o estado de calamidade pública. E aqui é interessante, né? Porque proíbe essa dispensa, mas não, pelo menos não vi na 14.020
nenhuma possibilidade de se dispensá-lo e pagar a indenização, porque a indenização é específica para o caso dos acordos. Aqui realmente é uma norma, um dispositivo que proíbe a dispensa nesse período. Tá? Evidentemente que no caso de justa causa e no caso de pedido de demissão, entendemos que seria exceção. Né? Aqui a proibição da dispensa é para a dispensa sem justa causa. Outra coisa, em relação à comunicação aos sindicatos, nada mudou na 14.020. As empresas devem continuar comunicando os sindicatos da realização dos acordos. Todos nós sabemos que houve uma discussão em torno dessa comunicação no prazo de 10 dias, se a comunicação ficaria condicionada, ou o acordo, melhor dizendo, ficaria sua validade condicionada à aceitação pelo empregado. O Supremo Tribunal Federal definiu que essa norma é válida e, portanto, no nosso entendimento, o sindicato deve ser comunicado, mas o acordo não estará condicionado à sua aceitação. Então, para lembrar que a 14.020 não alterou essa questão, né? Ela continua com a exigência da comunicação. E aí tem uma regra trazida pela 14.020 no sentido de conflito de normas coletivas com acordos individuais. E aí, doutor Antônio e doutor Sanders, a mim ficou um pouco, na minha avaliação, um pouco confusa essa questão, né? A gente tem que fazer um esforço aqui de interpretação, na minha opinião, para entender o porquê qual foi a intenção do legislador aqui. Então, ele reconhece, essa que é a minha interpretação, que há situações onde poderá existir conflito entre regras previstas no acordo individual e regras previstas em normas coletivas, sobre o mesmo assunto. E, portanto, ele traz aqui uma regra de como se interpretar essa situação no caso de conflito entre normas. E qual é essa regra? A aplicação, diz a 14.020, das condições estabelecidas no acordo, ela, em relação ao período anterior à negociação coletiva, ou seja, você tem um acordo individual antes da negociação coletiva, né? Então, a primeira regra é que se aplica o acordo individual em relação ao período anterior à negociação coletiva. Aí vem uma negociação coletiva, seja através de acordo ou convenção, para tratar da mesma matéria, e aí diz a lei que, a partir da entrada em vigor da norma coletiva, prevalecem as condições nela estipuladas, naquilo que não conflite com as condições estipuladas no acordo. E aí vem uma terceira regra. Se as condições contidas no acordo forem mais vantajosas para o trabalhador, essas prevalecerão em relação àquelas em norma coletiva. Então, embora tenha ficado assim um pouco, poderia ser um pouco mais clara essa questão, o que eu interpreto é que, se o acordo individual foi antes da negociação coletiva, ele prevalece. Se houver uma negociação coletiva, a regra prevalecerá sobre o acordo individual, salvo se aquilo que tiver no acordo for mais benéfico ao empregado. Então, a empresa vai ter que fazer essa análise caso haja esse conflito de regras, né? E aí nós temos aqui algumas outras regras que já constavam da MP 936, que é a questão das atividades essenciais. Quando adotadas as medidas de redução de jornada de salário, elas deverão resguardar nas atividades essenciais o exercício e o funcionamento dos serviços públicos. Lembrando que os acordos de redução de jornada de salário deixou fora os empregados públicos, eles não podem realizar, faz até sentido isso, porque se o governo vai entrar com benefício emergencial pago pela União, não seria razoável onerar a União com pagamento para os empregados públicos. O único problema aqui, que já existe algumas críticas de alguns juristas, é de que os empregados de empresas de sociedade de economia mista também ficariam fora, né, dessa situação. Então, haveria aqui, na 14.020, regras aplicáveis apenas e tão somente aos empregados da iniciativa privada, o que deixaria esses outros trabalhadores fora dessas medidas. Com relação ao trabalho intermitente, tem uma menção importante aqui: o empregado contratado pela modalidade de trabalho intermitente
formalizado até a data da publicação da MP, ele fará jus ao benefício emergencial de R$ 600 pelo período de 3 meses, né? E a existência de mais de um contrato de trabalho intermitente não gerará direito à concessão de mais de um benefício. Então, nesse caso aqui, ele vai ter um só, né? Nós temos também uma regra de suspensão dos exames médicos. A MP 927 já dispõe sobre isso no artigo 19, em relação a alguns exames, inclusive o admissional fica dispensado no momento de pandemia, e aí vem agora vinha a 936 dispor a respeito dessa matéria, não autorizando o descumprimento das normas previstas nas normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. Eu tenho uma observação que é que eu compartilho com os colegas a respeito desse assunto dos exames aí. Até porque tem a ver com uma outra discussão, que é a questão se a Covid-19 é ou não doença profissional, e que nós sabemos que vamos enfrentar essa discussão futuramente. Eu tenho orientado e sugerido que as empresas, na medida do possível, continuem realizando os exames. Embora haja essa abertura feita pela 927, e nós estamos torcendo para a 927 ser convertida em lei para não gerar mais problemas, mas a 927 ela não tirou das empresas a obrigação de realizar os exames, ela apenas postergou a realização dos exames para serem feitos futuramente. Mas eu recomendo que eles continuem sendo realizados desde que seja possível, até para poder a empresa não perder o seu histórico do PCMSO, né? Porque poderá ser necessário ter essa documentação numa discussão futura em relação à possibilidade de aquisição ou do empregado ter adquirido doença profissional, seja envolvendo a discussão do Covid-19 ou não, durante esse período onde os exames não foram realizados. É isso que nos preocupa. Então, fica aí o nosso ponto de vista sobre isso. A 14.020 traz também regras mais claras sobre as alíquotas da contribuição previdenciária em relação ao período de suspensão de redução de jornada de salário. Também traz uma regra de possibilidade de repactuação de empréstimos, isso é importante. Fica permitida, segundo a lei, durante o estado de calamidade pública, a repactuação dos empréstimos que os empregados tenham consignados, financiamentos, cartões de crédito, arrendamento mercantil com desconto em folha. Quer dizer, existe aí uma regra benéfica ao trabalhador em relação a essas situações. Ao empregado que teve o contrato de trabalho suspenso ou redução de jornada de salário, mas também aquele que comprove que teve contaminação pelo coronavírus. Então, uma regra nova que a 14.020 trouxe. Outra regra também, que é importante mencionar, é que fica muito claro na 14.020 de que não se aplica, durante o estado de calamidade pública, o artigo 486 da CLT, que trata do fato do príncipe. Então, na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades econômicas por autoridade pública, para o enfrentamento de estado de calamidade pública da Covid-19, não se aplica a regra do 486. Tá? Havia essa discussão, logo que saiu a MP 936, se poderia ou não o empregador se valer desse dispositivo. Então, para fins de discussão envolvendo esse período, fica claro aqui que não se aplica o 486. Bom, então essas são as medidas que a 14.020 trouxe. Agora, eu vou comentar o decreto, né? Porque o decreto é agora de 13 de julho. Ele já estava sendo aguardado há muito tempo, esse decreto. Esperávamos até que ele tivesse sido, que ele ia ser publicado juntamente com a Lei 14.020. Ele acabou saindo dia 13, e a lei saiu depois, uma semana depois. Essa demora, a nosso ver, Sanders e Antônio, provavelmente decorreu da análise pelo Ministério da Economia do impacto financeiro, porque não bastava autorizar a prorrogação dos acordos se o governo não prorrogasse também o pagamento do benefício emergencial. Então, eu acredito que a análise, sob o ponto de vista do impacto orçamentário, pode ter contribuído para que esse decreto fosse publicado apenas no dia 13.
Mas o que é importante mencionar em relação ao decreto? Houve divulgação de notícia durante esse período que nós aguardávamos o decreto, de que o governo poderia, inclusive, autorizar a prorrogação dos acordos pelos mesmos prazos, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, nós tivemos alterações aqui, que é importante a gente expor e depois debater com os colegas sobre o impacto disso. Então, o que estabelece o decreto? O decreto estabelece que o prazo de acordo de redução proporcional de jornada e de salário, ele fica acrescido de mais 30 dias. Então, o acordo de redução proporcional de jornada de salário é de 90, ele fica acrescido de mais 30, completando 120. O prazo da suspensão temporária do contrato de trabalho, que é de 60 dias, ele fica prorrogado mais 60. Então, vejam, o decreto vem e estabelece um prazo máximo de 120. Então, 120 dias é o prazo máximo para os acordos de prorrogação, de suspensão do contrato e de redução de jornada de salário. Então, primeira observação, a empresa, por hipótese, porque eu acredito que dificilmente isso possa ter ocorrido, mas vamos admitir uma hipótese aqui, que a empresa não tenha feito o acordo com o empregado até agora. Então, se ela for fazer agora, a partir de agora, ela vai poder ter até 120 dias para poder aplicar esses dois acordos. Lembrando que pode haver compatibilidade entre eles, ou seja, pode-se adotar de modo sucessivo, isso já era permitido na 936, desde que o prazo não excedesse a 90, agora desde que não exceda a 120, você pode adotar o acordo de redução de jornada de salário e sucessivamente, ou o acordo de suspensão, ou vice-versa. Mas aí tem uma regra interessante, que diz o seguinte, essa suspensão do contrato de trabalho, ela poderá ser efetuada de forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido o prazo 120. Então, uma regra interessante que o decreto trouxe, que a 14.020 não dispunha, é essa questão de períodos sucessivos intercalados, desde que não sejam iguais ou superiores a 10 dias, desde que sejam iguais ou superiores a 10 dias. Então, o prazo mínimo é 10 dias. Então, é possível fazer agora esses acordos de modo intercalado. Mas a regra principal, e que terá maior eficácia e provavelmente até maior dúvida na sua aplicabilidade, é o seguinte: os prazos que já foram estabelecidos, né, nos acordos anteriores à lei, anteriores ao decreto, eles são considerados nessa contagem. Então, vamos tratar aqui de um caso prático. A empresa já adotou 90 dias de prazo e já se encerrou esse prazo, e durante os 90 dias ela adotou, por exemplo, 60 dias de suspensão e mais 30 de redução de jornada, completou 90. Ela só poderá agora prorrogar os acordos por mais 30. Então, os prazos que já foram estabelecidos anteriormente, eles integram, eles fazem parte do cômputo, eles são contados aqui para fins do prazo de 120 dias. Essa que é a regra. Então, não houve aqui uma autorização de prorrogação automática por mais 60 dias ou 30 dias. Tem que se verificar se o acordo já foi feito anteriormente e os prazos que já foram estabelecidos, eles são considerados para fins do limite máximo de 120 dias, ok? E aqui traz uma regra do trabalho intermitente, né, o decreto, dizendo que o empregado com contrato de trabalho intermitente, ele fará jus ao benefício emergencial no valor de R$ 600 pelo período adicional de um mês, contado da data do encerramento do período de 3 meses. E uma questão importante, Sanders e Antônio, que ficou aqui no decreto, que é o artigo 7º, que é o último artigo, é que a concessão do pagamento do benefício emergencial, ou seja, o governo está garantindo que haverá pagamento do benefício emergencial, né, no caso da prorrogação dos acordos que nós mencionamos, mas, e aqui nos preocupa um pouco isso,
condicionados às disponibilidades orçamentárias. Então, o governo fez questão de dizer no decreto de que o pagamento do benefício emergencial fica condicionado à disponibilidade orçamentária. Ou seja, se não tiver recurso no orçamento, por algum motivo, pode ser que o benefício emergencial não seja pago. E aí nos preocupa isso. Por quê? Porque se não houver o pagamento do benefício emergencial, praticamente inviabiliza essa situação dos acordos. Então, nós queremos crer que isso não venha acontecer. Mas nos causou uma certa surpresa o decreto mencionado no artigo 7º, essa vinculação. As informações que nós temos é de que o governo tem recursos, sim. Inclusive, de informações que foram divulgadas na imprensa, de que aqueles 50 bilhões de reais envolvidos no programa de benefício emergencial, como não houve tanta adesão como o governo esperava, existem aí sim recursos suficientes para o pagamento do benefício emergencial nessas prorrogações. Então, esperamos que isso não seja um problema. E para finalizar, apenas comentar que nós tivemos também, na data de ontem, a publicação de uma portaria, que pode ser, inclusive, objeto de alguns questionamentos, que trata da questão da recontratação. Portaria que foi publicada ontem pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Ministério da Economia, que é a portaria 16.655, de 14 de julho. O que diz essa portaria? Ela disciplina a hipótese de recontratação do empregado nos casos de rescisão sem justa causa durante o estado de calamidade pública. Existe uma portaria antiga do antigo Ministério do Trabalho, que é a portaria 384, de 19 de junho de 92, que é uma portaria que estabelece que presume-se fraude quando o empregado é dispensado e recontratado dentro do prazo de 90 dias. Essa portaria ela foi muito criticada, porque, na verdade, eu não conheço nenhuma regra legal que impeça o empregado de ser recontratado, né? Não há na CLT nenhuma proibição nesse sentido. Mas essa portaria de 92, ela trouxe essa regra para que, com essa presunção de fraude, evitasse, talvez seja essa a intenção, que o empregado fosse recontratado até com salário menor, né? E a consequência dessa presunção de fraude seria o que a gente chama de unicidade contratual, considerar um contrato só. E aí deve ter havido uma preocupação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho sobre esse assunto e publicar essa portaria 16.655, que, inclusive, mencionando essa portaria 92, para dizer o seguinte: olha, durante o estado de calamidade pública, de que trata o decreto legislativo número 6 de março de 2020, não haverá não se presumirá fraudulenta a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, seguida da recontratação do empregado dentro dos 90 dias subsequentes à data que formalmente houve a rescisão. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: neste período de calamidade pública, o empregador poderá recontratar o empregado dentro do prazo de 90 dias, porque isso não se presume fraude, mas deverão ser mantidos os mesmos termos do contrato. Então, a portaria diz o seguinte: ele poderá fazê-lo dentro das mesmas regras que o contrato rescindido dispunha. E abre uma possibilidade aqui também de que poderá haver modificação nos termos do contrato desde que haja negociação coletiva. E aqui abre-se uma discussão aqui interessante, né? Teria a portaria 16.655 permitido, né, que se possa, através de negociação coletiva, haver essa recontratação com salário menor, por exemplo? Quer dizer, se nós formos interpretar pelo que está dito aqui, em tese, seria possível. Eu só não acredito que
seja viável isso ser feito. E não acho até que seja recomendável apostar nisso, tá certo? Então, só para mencionar essa portaria que é recente, desculpe aí ter me excedido o tempo, Sanders e Antônio, mas é o que eu gostaria de situar o assunto e dar um panorama geral e passar a palavra para os amigos em relação à abordagem de algum aspecto que não mencionei ou que vocês acham melhor enfatizar e ficar à disposição aí para algum questionamento que as pessoas que estão nos acompanhando e vocês também, porventura, tenham. Ótimo, Narciso. Então, vamos, brilhante explanação, né? Fez aí um passeio por tudo que nós precisamos realmente falar aqui, tratar com os nossos convidados. E eu vou passar a palavra para o doutor Antônio, para que ele faça suas ponderações também acerca do tema. Em primeiro lugar, Sanders, bom dia. Cumprimento a você e a todos os que nos assistem, seja nesse instante ou posteriormente no YouTube, onde essa live depois estará à disposição para quem quiser. E eu acho que aqueles que não só agora nos acompanham, mas também aqueles que depois assistirem lá, já no YouTube, ficarão perplexos, não só com a oratória, mas com o conhecimento do Dr. Narciso, cuja fama o antecede, mas pela primeira vez não só tenho contato, e também ouço falar, ouço tratar sobre o tema, e realmente o Dr. Narciso foi brilhante, como diz o Sanders, porque ele conseguiu captar em suas palavras tudo aquilo que deveria ser dito a respeito das medidas que foram implementadas nesse período e que servem não só para garantir o emprego, mas, sobretudo, também para a manutenção das atividades da empresa. Então, eu quero aproveitar esse instante inicial em que cumprimento a todos para parabenizar ao SETCOM pela iniciativa e também parabenizar o Dr. Narciso pelas palavras proferidas, pelas lições deixadas, que certamente são valiosas para nós e também para outros empresários de outros setores da economia. Então, por isso, eu vou ser sucinto em minhas observações, até porque eu concordo com boa parte do que o doutor Narciso disse, se não tudo, pelo menos boa parte. Então, eu só quero mesmo fazer alguns contrapontos e, no fim, deixar uma provocação para que a gente possa desenvolver um debate, né? Ou uma troca de ideias, melhor dizendo. E já vou pegando o gancho no que o doutor Narciso disse no início e destacou várias vezes que essas medidas elas são temporárias e excepcionais. Ou seja, elas têm prazo para nascer e para morrer. Elas têm razão, finalidade e objetivo. Então é muito importante que o empresário, ao optar por adotar qualquer uma dessas medidas, tenha ciência disso. Tenha ciência que ele não pode se valer dessas medidas por muito mais tempo do que o período que elas estão vigentes e que também só poderão ser utilizadas se, diante da situação que a empresa passa nessa pandemia, tornam-se necessárias. E por que eu destaco isso? Porque nós sabemos que há poucos, mas há alguns setores da economia que não se faz necessário a adoção de tal medidas excepcionais. E certamente, se assim o fizerem, correm o risco de, seja no âmbito da Justiça do Trabalho ou por meio de um órgão de fiscalização do trabalho, serem advertidas
e até mesmo os atos adotados serem considerados como nulos. Mas essa é só uma observação. Uma observação que eu utilizo também para destacar que, como também o próprio doutor Narciso observou, a norma, qualquer uma destas que recentemente foi posta, não trata especificamente do nosso setor, que é o setor de transporte, principalmente o transporte de cargas. São medidas para todas as áreas e setores da economia. Então, é certo que muitas delas não cabem no seu cotidiano. Por exemplo, a exceção de uma atividade ou outra que você possa ter na sua empresa, o teletrabalho não é medida que se fará usual para você como para outras empresas de outros setores. Embora você possa adotá-la, por exemplo, lá para os trabalhadores da área administrativa. Mas não é o home office uma alternativa adequada e ajustada para as empresas de transporte de carga. Como também pode não ser para algumas outras empresas de transporte a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada. Enfim, o que eu estou lhes dizendo é que não há uma norma específica voltada para o setor de transportes, e principalmente para o transporte de cargas nesse período, e fica a critério da empresa, considerando sua situação, adotar qualquer uma delas. Inclusive aquelas ainda previstas na MP 927, que, como o doutor Narciso também bem pontuou, torçamos para que seja cravada em lei. Afinal de contas, ainda está regulamentado por medida provisória, cuja vigência, se não me engano, vai até o dia 19. E aí, por que essa observação inicial que faço ela é importante? Para também destacarmos a relevância do sindicato nesse período. Porque pode os sindicatos, por meio de acordo ou convenção coletiva, estabelecer, além daqueles critérios, outros mais, que ajustarão as necessidades da empresa. Li há pouco agora, que o Sindicato dos Comerciários e Lojistas de Porto Alegre decidiu estender até o final do ano, ou seja, para bem mais do que permitia-se a norma, a possibilidade de redução proporcional do salário e da jornada. E o fez por meio de negociação coletiva. E o fez com base na Lei 14.020, que autoriza essa possibilidade. Aliás, a reforma trabalhista já colocava a negociação coletiva em condição de protagonista. Agora, nesse cenário excepcional que surgiu com a pandemia, a negociação coletiva, se assim podemos dizer, se há, talvez, lugar de maior destaque do que aquele de protagonista, a negociação coletiva sobe mais um degrau, porque passa a ser uma ferramenta importantíssima para as empresas, sobretudo porque, volto a dizer, a legislação não é adequada aos setores, às necessidades de determinados setores da economia, de determinadas áreas do mercado. Assim, a ajustar a sua necessidade, a melhor maneira ainda e mais segura é a negociação coletiva. Então, é muito importante que você, empresário que nos assiste, compareça até o seu sindicato, compartilhe com o seu sindicato as agruras pelas quais vem e dificuldades pelas quais vem passando e solicite ao seu sindicato que providencie uma alternativa cabível à sua realidade. Afinal de contas, pode ser que para você as medidas implementadas pelas MPs e pela recente Lei 14.020, além das instruções normativas e decretos, não sejam suficientes
para a manutenção do seu negócio e para a saúde financeira da sua empresa. Pois bem, passando a analisar a MP 936 e a Lei 14020, eu quero destacar o que também foi dito de uma forma brilhante pelo doutor Narciso, que a MP 936, ela teve sua vigência por determinado tempo, e a 14020, ela estendeu a possibilidade de aplicação dos seus dispositivos, obviamente aqueles que não foram alterados, né, até o fim da pandemia. Então, significa que aquelas medidas que você adotou no curso da MP 936 não foram simplesmente renovadas ou revogadas pela Lei 14020. Elas, pelo contrário, foram confirmadas a partir do momento que a MP, que, como sabemos, ela tem uma duração temporária, passa a incorporar definitivamente o ordenamento jurídico, passa a incorporar definitivamente a legislação trabalhista. Então, não há que ter receio demasiado a respeito das medidas que adotou quando da vigência da MP 936, se a partir da entrada da Lei 14020, elas deixam de ter validade. Pelo contrário, elas têm aí confirmada a sua regularidade e, acima de tudo, aberta a possibilidade, agora, principalmente pelo decreto, de se acrescer tempo à adoção de algumas dessas medidas, como, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho e também a redução proporcional de salário e jornada. Como eu disse, né, no início, eu não vou aqui repetir cada um dos pontos que o doutor Narciso colocou, e assim o fez, mais uma vez, o saudando de modo brilhante. Então, por isso, eu vou só apontar alguns aspectos que julgo relevantes. Em primeiro lugar, eu entendo que a MP 14020, ela veio, inclusive, ela tem como principal papel não só, de uma vez por todas, fixar as medidas que a MP 936 introduziu para combate aos efeitos, à crise causada pela pandemia, mas também ela veio solucionar alguns problemas que antes tínhamos. Problemas que, por incrível que pareça, foram até causados pelo próprio governo federal, como o doutor Narciso disse, ao estabelecer aquela portaria lá da Superintendência Especial do Trabalho, em que a MP dizia não retirava a possibilidade do aposentado ter o seu contrato de trabalho suspenso, e, por outro lado, a instrução normativa do Ministério da Economia proibia. Então, ali havia causado uma celeuma, e essa foi um grande debate feito. Esse foi um grande debate feito à época, se era possível, né, suspender o contrato do trabalhador aposentado ou se era possível reduzir proporcionalmente seu salário e jornada. Agora, definitivamente, é possível, né, como bem destacou aí anteriormente o doutor Narciso, desde que algumas condições sejam cumpridas para tanto, né? Além disso, a Lei 14020, ela veio solucionar, dentre outras questões, um ponto que, sem novamente aqui pretender julgar confete sobre as palavras do doutor Narciso, tratou de maneira brilhante, que diz respeito às normas de saúde e segurança do trabalho, né? Quando a MP 936 saiu, eu recebi uma série de questionamentos, de ligações, de comunicados de empresas, colegas, me perguntando se as exigências de saúde e segurança do trabalho tinham sido suspensas. E a verdade é que não. As normas de saúde e segurança do trabalho não só estiveram mantidas, como se mantêm, e eu digo que agora o olhar sobre elas deve ser redobrado, justamente em virtude do risco
que pode advir da contaminação do empregado pela Covid-19, isso ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário posteriormente. E mesmo que a MP tenha trazido a faculdade de se postergar os exames médicos admissionais e também os exames complementares, eu não recomendo que isso faça, porque pode ser essa a única prova que a empresa tem em mãos de que medidas de proteção à saúde do trabalhador com foco no combate à Covid foram tomadas pela empresa e que, portanto, se adoeceu, assim foi, ou fora do serviço, ou de maneira excepcional para a qual a empresa não concorreu para tanto. Né? Outra questão também que a Lei 14.020 veio de vez resolver era sobre a possibilidade de aplicação tanto da suspensão do contrato de trabalho, quanto também da redução proporcional de salário e jornada para aprendizes e trabalhadores em contrato de trabalho em tempo parcial. Essa também era uma questão que foi bastante sondada e discutida à época. E agora, de vez, permite-se que tanto aquele trabalhador menor em contrato de aprendizagem, quanto aquele trabalhador cuja jornada se faz em tempo parcial, possam ter o seu contrato de trabalho ou suspenso ou reduzida a jornada e proporcionalmente, né, o salário. Outra questão interessante, instituída pela Lei 14.020, que também vem a esclarecer algumas questões que foram postas quanto à MP 936, diz respeito à possibilidade de suspensão setorial ou suspensão ou redução salarial de determinado setor de uma empresa ou de determinada parte de uma empresa e não dela toda. Né? Outra pergunta também que eu respondi bastante, né? Posso suspender o contrato de trabalho de determinados empregados da empresa e de outros manter? Né? Agora, definitivamente, pode, porque a Lei 14.020 assim o diz. Então, você pode, por exemplo, você tem lá departamento administrativo, você quer suspender a atividade de determinados trabalhadores do departamento administrativo ou do departamento administrativo e manter o operacional, agora sim você pode fazer. Né? Outra questão também que eu julgo como importante e que a Lei 14.020 veio de vez resolver, fala sobre a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho pelo fato de príncipe. Né? Isso ganhou muito notoriedade porque justamente o presidente da República, à época, sugeriu a possibilidade de aplicação do artigo 486 às rescisões do contrato de trabalho e, nesse instante, se estabeleceu uma discussão muito grande no mundo jurídico, até mesmo sobre a possibilidade dessa norma ter sido recepcionada ou não pela Constituição. Né? A Lei 14.020 agora vem dizer que pode até sim o contrato de trabalho ser rescindido por força maior, mas desde que as atividades sejam totalmente paralisadas. Ou seja, que não só parte da empresa tenha as atividades reduzidas ou que, em virtude de ocasional prejuízo, assim o justifique, mas sim, se todas as atividades, ou seja, se a empresa deixar de funcionar, ela pode se valer da rescisão do contrato de trabalho por motivo de força maior. Né? Outra questão também que eu quero pegar um gancho na fala do doutor Narciso é a atenção que se deve ter quanto aos aspectos formais que a MP já propunha e agora a Lei 14.020 renova, inclusive em alguns casos introduzindo novas regras. Né? Outro dia eu assisti uma live com ex-ministro do TST, e aqui me foge a memória e peço desculpas pelo meu esquecimento, e ele disse que é provável
para ele não bater o martelo, então ele utilizou desse predicado, que depois da pandemia tenhamos uma chuva de ações trabalhistas por conta da adoção das medidas excepcionais implementadas pelas MPs. E eu tenho que, de certa forma, concordar com esse prognóstico que fez esse ex-ministro do TST, não só porque muitas dúvidas jurídicas surgiram ao longo desse período, como também, lamentavelmente, nós assistimos a muitas empresas ignorarem, né, nossas recomendações, as recomendações feitas pelos advogados, e aderirem a soluções pouco eficazes, né? Então, por exemplo, o doutor Narciso bem falou, né, da importância de se você ter um termo bem redigido, ajustado ali ao cotidiano da sua empresa, e quando assim for necessário fazer um aditivo para prorrogar o período, fazê-lo de maneira formal. Eu vi muita empresa fazendo isso boca a boca. Eu vi muita empresa copiando estes documentos, esses aditivos, esses contratos formais, simplesmente de um link pela internet, né? Eu vi muita empresa deixando de consultar a assessoria jurídica ou um advogado e se valendo de conselhos de outros profissionais que, embora capazes possam ser, não têm o conhecimento jurídico que nós buscamos, nós, advogados, juristas, buscamos a todo instante. E aí, então, acabam se fazer por uma solução, adotar uma solução qualquer e podem estar criando um passivo trabalhista monstruoso para a empresa que, se hoje permite o seu funcionamento, pode ser que daqui a alguns meses sua vida financeira e até mesmo a existência da empresa seja comprometida, portanto. Então, é importante, sim, né, atentar-se aos aspectos formais e, se dúvida houver, procurar a assistência de um advogado, né? A minha empresa não tem um advogado, eu não conto com um advogado da minha empresa. Bom, você pode contar, então, com o apoio do seu sindicato, porque todo sindicato, principalmente o sindicato patronal, oferece às suas empresas a assessoria jurídica. E ainda assim, né, se você não buscar esse serviço, você pode buscar isso por outras associações, outros órgãos de classe que certamente lhe oferecerão orientações adequadas e, claro, eficientes para os problemas que você vem passando. Não sendo a melhor alternativa, então, buscar uma solução genérica, uma solução, aqui vou até me utilizar do que habitualmente nós dizemos, né, uma solução a partir de um Ctrl+C, Ctrl+V, de algo que eu vi na internet e eu posso ajustar sem que tenha eu verificado essa possibilidade conforme determina a lei. Tá? Eu quero aqui somente perguntar ao doutor Narciso duas situações que ainda me incomodam um pouco, né? A primeira delas, doutor Narciso, nós até antes de iniciarmos a live, a gente estava comentando isso, mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Eu já escutei de alguns outros colegas autorizar a possibilidade da empresa que adotou a redução proporcional do salário e jornada também do banco de horas para os seus empregados. Ou seja, o sujeito já teve o horário de trabalho dele reduzido por conta de um acordo individual ou da coleção coletiva que assim autorizou, e também a empresa, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, adotou a possibilidade de utilizar o banco de horas. Eu queria saber o que o senhor acha disso, se o senhor recomenda
às empresas a adoção, ao mesmo tempo, da redução salarial e de jornada e também do banco de horas. E, por fim, uma outra pergunta que eu queria lhe fazer. Eu achei temerária a redação do artigo 7º, da portaria. E por que eu achei temerária a sua redação? Porque imaginamos o seguinte cenário: a gente não sabe, infelizmente, o que nos espera daqui a um mês, né? E imagino que o governo federal, embora também trabalhe com os números, também vive essa insegurança. Sendo bastante objetivo, não havendo orçamento para o pagamento do benefício emergencial, quem que o senhor acha que vai pagar essa conta? O senhor acha que, mais uma vez, o empresário vai pagar essa conta? Obrigado, doutor Antônio, aí, pelas palavras. Também agradeço ao Sanders pelas palavras feitas aí à minha exposição. Realmente, são duas questões importantes, doutor Antônio, que o senhor coloca. Em relação à questão do banco de horas, nós temos aí na MP 927 um banco de horas excepcional também, né? Uma regra interessante que foi estabelecida nesse momento de pandemia, um pouco diferente do banco de horas tradicional previsto na CLT. Tem aqui uma possibilidade de um crédito em favor da empresa, embora eu pessoalmente acredito que, independentemente da situação que nós vivemos, não vejo problemas de um banco de horas que a empresa possa vir a estabelecer com o empregado, respeitadas as regras do artigo 59, e que venha criar um saldo positivo em favor da empresa numa situação de redução drástica da demanda. Mas isso em situações normais, isso é uma situação rotineira. E aí nós temos esse banco de horas da 927, que ele tem uma regra própria, tanto que a compensação ela pode ser feita em até 18 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, olha que interessante, essa compensação do banco de horas da 927 pode ocorrer até 30 de junho de 2022. Né? Então, houve aqui realmente uma medida excepcional e ousada, né, em relação ao banco de horas. E essa compensação do saldo de horas poderá ser determinada independentemente de convenção ou acordo individual ou coletivo, respeitada aquele limite de 10 horas diárias que já existe na CLT. Então, como medida emergencial trabalhista, eu não vejo problemas na adoção desse banco de horas da 927. Poderá haver uma discussão se a MP 927 caducar, né, em relação a essa regra, se haverá ou não ainda essa possibilidade de uma medida provisória caducar e criar permanecer a possibilidade da compensação em até 18 meses. Se isso ocorrer, eu entendo que ela terá uma vigência durante o período que ela, caso ela venha a se caducar, ela tem a validade, ela tem seu efeito jurídico. Mas a questão que o colega coloca ela é além dessa análise. Ela se refere a uma situação onde a empresa reduziu a jornada de trabalho e salário e exige do empregado que se faça horas extras, o que, num primeiro momento, é até inusitado, e ainda adote um banco de horas. Nessa situação específica, eu não recomendo. Eu procuro ser, nesse aspecto, não conservador, mas cauteloso, em função da excepcionalidade dos acordos, né? E que
A própria norma que regulamenta o acordo, agora a 14020, mas a 936 também já dispunha dessa forma, permite que haja uma antecipação do término do acordo. Então, se existir uma demanda que faça com que o empregador venha a buscar a adoção ou a necessidade de adoção de um banco de horas, é mais recomendável que ele antecipe o prazo do término do acordo, comunique o empregado no prazo de 2 dias, do que adotar um banco de horas ou até se pagar horas extras que eventualmente ele venha a fazer com a redução de jornada. Porque aí vem uma outra discussão também, né? Qual seria a jornada considerada normal para fins de considerar hora extra? Então, até para fugir dessa discussão que pode vir a ser, inclusive, difícil, é melhor não adotar essa prática. Então, eu concordo com o colega, acho que nada impede a adoção do banco de horas excepcional nos termos da 927, mas aí sem redução de jornada de salário. Mas na redução de jornada de salário, eu não recomendo a adoção de banco de horas e nem que o empregado venha a ser obrigado a prestar jornada além daquilo que foi estabelecido. É melhor deixar o acordo nos limites estabelecidos agora pela 14.020, é a nossa posição. Em relação ao outro assunto, me parece que tem a ver com a questão do condicionamento, né, da prorrogação do pagamento do benefício emergencial às disponibilidades orçamentárias, né? Eu acho que é o artigo 7º do decreto 10.422. Também nos causa preocupação esse aspecto, né? Eu procurei, inclusive, pesquisar informações a respeito de como estaria essa questão da disponibilidade orçamentária, tive informações de que há recursos disponíveis, mas nós não sabemos, né? Se realmente... Porque se há recursos disponíveis, inclusive em número até bem razoável, porque a informação que obtive é que haveria aí, para essa segunda fase de implantação dos acordos, haveria aí 20 milhões de reais para que isso pudesse ser aplicado. Mas se existem recursos suficientes, qual a razão do artigo 7º, né? Então, aliás, isso foi um compromisso que o governo assumiu. Quando o governo assumiu um compromisso de publicar normas emergenciais trabalhistas com a participação da União no pagamento do benefício emergencial, eu quero crer que ele já tinha, inclusive, previsão de que o estado de calamidade pública não se iria restringir a 3 meses, né? A 3 ou 4 meses. Então, me causou uma certa preocupação. Mas nós vamos ter que acompanhar. Agora, caso o governo não venha pagar o benefício emergencial, realmente haverá um problema, provavelmente um problema, mas também não vejo que o empregador estaria obrigado a fazer esse pagamento. Por quê? Porque nós temos aí o princípio da legalidade estrita, né? Então, a lei não diz que é o empregador que tem que pagar, né? Aliás, a lei diz que quem tem que pagar é a União. Então, se a União não pagar, não acho que o empregador deva ser responsabilizado por eventual não pagamento da União por esse benefício. Então, essa é a minha opinião. Acho que ele não poderá até, para evitar um conflito, ou evitar uma discussão, poderá até haver a situação do empregador preferir fazer esse pagamento. Mas obrigado pela lei, eu acredito que ele não está, né? Não vejo essa obrigatoriedade na legislação. Isso aí. Doutores Antônio, Narciso, eu tenho a certeza agora de que fiz a escolha mais acertada de colocá-los juntos nessa discussão aqui de hoje. Dada a importância do tema, a sensibilidade com que as empresas devem tratar e a cautela, o doutor Narciso nos disse antes aqui de entrarmos ao ar, interessante, Narciso, que por mais simples, né, que a legislação trabalhista seja, sempre gera uma dúvida. Verdade. Por isso, da importância do que o Antônio disse,
de sempre consultar um profissional, consultar o advogado, consultar um advogado da sua confiança, né, para que não tenha dúvida na hora de fazer aí o acordo com o seu funcionário, né? A importância de cumprir os requisitos para que tenha validade, a redução e a suspensão, né, com uma antecedência de 2 dias corridos. As informações em relação à documentação, gera uma pasta, eu sugiro que gere uma pasta específica desse período de calamidade pública, né? Porque se vier lá na frente a ter uma questão judicial, está de fácil acesso, fácil manuseio, específica dessa questão relacionada à pandemia. As orientações aos empregados nesse período, né? Orientações referente à precaução em relação ao vírus, seja disponibilização de produtos, né, como o álcool em gel, que seja isso sempre documentado, que foi dada orientação ao funcionário. Se você comunicou via WhatsApp, guarde essa mensagem, mas que você tenha o retorno do seu funcionário via WhatsApp, de que está ok, de que recebeu e está ciente, né? Não só enviar, somente enviar, ou seja, cria um grupo, envia dentro do grupo e está ok. Não, pegue a confirmação desse empregado, crie então aí uma pasta de documentos referentes a este período de pandemia. No mais, tivemos aqui 2 brilhantes explanações, né? Conseguimos Sanders, e só esgotar. aderir aí o que você falou e mais uma vez destacar a importância da negociação coletiva, né? A importância do sindicato nesse momento, do sindicato patronal, porque muitas dúvidas vão surgir, certamente, muitas questões têm que ser ajustadas ao nosso setor, que é o setor de transporte de cargas e ao setor de transporte, e a melhor maneira e mais segura ainda é por meio da negociação coletiva. É olhar para dentro do seu sindicato, reconhecer que o sindicato é o seu... é a casa das empresas, né? E é uma entidade a servir aos interesses dos seus associados e buscar, através dele, medidas mais adequadas. Eu quero... Porque, nesse momento, e aí, bem disse o doutor Narciso, nesse momento, mais do que medidas arrojadas, é necessário que tenhamos cautela, né? Não se trata de ser conservador e nem tolir a criatividade, mas agir com cautela. Porque a gente tem visto aí algumas pessoas oferecendo soluções mirabolantes e que podem não ser nem eficazes e, além de não ser eficazes, ainda trazer um passivo trabalhista gigantesco para a empresa. E como falei lá atrás, né, hoje a empresa ela pode passar por essa pandemia, mas ao final dela, com a chuva de ações trabalhistas, autuação, intervenção do Ministério Público do Trabalho, pode aí decretar a morte do seu negócio. Então, é muito importante, nesse momento, buscar a solução dentro do sindicato, olhar os olhos para dentro do sindicato, para que medidas seguras sejam criadas e que essas medidas, além de seguras, sejam eficazes. Nós temos empresários arrojados, empresários conservadores, né? Mas nós, advogados, temos que ser, no mínimo, cautelosos, né? Durante todo o período, não só neste período, mas especialmente neste momento de pandemia, ainda mais, né? Então, agradecer mais uma vez todos que nos assistiram até agora. Esta live estará disponível no YouTube. Agradecer ao doutor Narciso pela presteza no atendimento, por ter aqui trazido para nós, mineiros, acho que para o Brasil inteiro vai essa live, né, Narciso? Você é uma pessoa muito querida em todo o país, no transporte rodoviário de carga. Então, é importante compartilhar e partilhar com Vossa Senhoria esta live aqui de hoje. Antônio, mais uma vez, obrigado também pela parceria de sempre, pelo apoio.
e ter compartilhado também conosco, juntamente com o doutor Narciso, e eu consegui hoje juntar aqui essas duas feras, né, e faremos novas lives para frente, certamente. Tá bom? Então, passo aos senhores para as considerações finais. Obrigado, Sanders, pelo convite. Obrigado, o doutor Antônio, pela participação. Prazer em participar dessa live contigo. Estou à disposição de vocês sempre que precisarem, lá na NTC. E vamos acompanhar agora se haverá ou não a aprovação da 927. Acho que se a 927 se transformar em lei, também haverá necessidade de uma boa análise dessa medida, porque ela sofreu alterações também na Câmara e talvez o Senado também faça alterações. Me preocupa um pouco também algumas iniciativas que estão sendo tomadas no sentido de alterar a CLT neste momento. Houve essa tentativa na 936 e agora há uma tentativa na 927. Por que isso me preocupa? Não porque eu entenda que a CLT não deva ser alterada. Eu acredito que nós demos um passo, quando eu digo nós, a sociedade brasileira como um todo deu um grande passo no sentido de alterar a CLT em 2017. Eu acho que foi muito importante ter havido aquelas alterações. Foram alterações importantes não só para as empresas, mas também para os trabalhadores. Alguns pontos ficaram para melhor definição, como é o caso do próprio trabalho intermitente, regras melhores do teletrabalho, que agora acho que não tem volta, né? As matérias que estão sendo hoje divulgadas aí na imprensa, no sentido de que muitas empresas já adotarão o home office de modo definitivo, inclusive na área jurídica, né? Escritórios de advocacia também. Havia um certo receio de que o home office não teria a mesma produtividade, né? Que o trabalho presencial, mas isso tem mostrado que não é verdade, que realmente é uma coisa que veio para ficar. Então, tudo isso eu acho que é importante, mas alterar a CLT neste momento de crise, neste momento onde nós estamos aqui dizendo desde o início que as regras que aí estão, elas têm caráter temporário excepcional, eu acho que é um grande equívoco. Eu espero que a 927 não venha com alterações na CLT como estão sendo propostas, porque isso trará maior dificuldade ainda para que nós possamos defender as regras estabelecidas no momento de pandemia, né? Então, essa que é a mensagem que eu queria deixar, e também uma mensagem de otimismo, porque todos nós sabemos como esse impacto do Covid-19 no setor transporte também, assim como em outros setores, foi muito forte na parte econômica. Lamentavelmente, muitos trabalhadores perderam o emprego, muitos foram dispensados, porque a empresa também não gostaria de ter tomado essa decisão. Então, o momento é difícil. Mas nós estamos aí percebendo que, ainda que de forma tímida, está havendo uma recuperação já, né? Então, fica aí minha mensagem de otimismo, né? Muitas crises já foram superadas e essa também será superada, e vamos procurar aprender com essas adversidades. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado com o convite e muito satisfeito, e parabéns aí pelo trabalho de vocês e a diretoria do CETICOM. Bom, mais uma vez, parabenizar ao CETICOM, toda a sua diretoria, e assim o faço, Sanders, em sua pessoa, porque nós entendemos que essa interação ela é muito importante não só para nós que trabalhamos em departamentos jurídicos, prestamos assessorias a empresas, de deixar nossas impressões e recomendações, mas também para aquele que nos assiste, para tirar suas dúvidas e, de uma maneira ou de outra, a gente se aproximar um pouco mais, né? E justamente falando em aproximação, eu quero agradecer a oportunidade de conhecer o Dr. Narciso, de poder ouvi-lo e
aprender mais ainda com suas lições, a forma clara, concisa, compreensível com que tratou o tema. Tenho certeza que aqueles que aqui hoje nos acompanharam e poderão depois nos acompanhar no YouTube estarão tão satisfeitos quanto eu, né? Mais uma vez eu destaco a importância do sindicato, a importância do associativismo, se fortalecer o seu sindicato para que medidas adequadas, ajustadas à necessidade de sua empresa possam ser criadas e que soluções eficientes daí possam partir. Então, não só é um discurso panfletário, mas, acima de tudo, talvez a principal contribuição que eu trago nessa live, né, nessa oportunidade. Destacar o papel importante que o sindicato tem para criar medidas eficientes para a sua empresa. E como aderindo aí mais uma vez à iniciativa do Dr. Narciso, obviamente a gente não pode deixar de sair dessa aqui sem falar uma mensagem positiva, né? Eu acho que essa pandemia e toda essa situação, ela foi importante para revelar alguns valores que a gente tinha colocado escondido em outros locais, né? Não que a gente tenha esquecido deles, mas a gente deixou um pouco de lado, a rotina nos fez deixar um pouco de lado. Eu acho que esses valores, como solidariedade, né, como fraternidade, esses valores são muito importantes a partir de agora. Qualquer medida a ser adotada, ela tem que ser, se não boa para ambos os lados, ela tem que partir de um consenso. Consenso talvez seja a palavra mais dita e o valor mais praticado, principalmente nas medidas postas na área trabalhista, e que torçamos que, quando isso tudo acabar, a gente saia dessa muito, mas muito melhor do que a gente entrou. Então, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, meu abraço a todos. Muito obrigado, Antônio, Narciso, mais uma vez. Agradecer à diretoria do SETCOM pela oportunidade e, certamente, dias melhores virão. Vamos vencer dia a dia com muita cautela, mas com muita solidariedade, realmente, Antônio, uns com os outros. Isso aí. Um forte abraço em cada um de vocês e todos que nos acompanharam.